E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou a Maitê. Eu sou o Yuri. E depois de mais de 2 semanas, né, sem aparecer aqui, devido ao intensivão do Poder do Flash. Que foi muito massa, por sinal, né? Exatamente. Tivemos um monte de comentários positivos, né? E também a Uma turma abertura. nova. Exatamente. E a abertura da nova turma, né, do Poder do Flash. Que nós estava trabalhando bastante em função disso e por isso a gente não apareceu aqui antes. E ainda estamos, né? E ainda estamos criando Criando muito muito conteúdo para o pessoal da turma nova e da outra turma também. Então vamos dar início, né? Vamos parar de enrolação e vamos direto lá. ao ponto. Vamos lá. Então essa é uma pergunta do David Conservani. Para fotos externas, tipo praia, um flash Canon 420, mais um octabox 80 centímetros, mais um rebatedor, dá conta? Ele tá perguntando se o flash dele vai dar conta para fazer as fotos na praia, né? Isso. Então, é um flash relativamente fraco, né? Um flash 420, então ele não é um flash muito potente. Porém, isso não significa que ele não possa fazer uma fotografia linda com esse flash e com esse equipamento, né? Inclusive, eu já ia indicar, né, que ele, se não falasse o tamanho do octabox, eu já ia indicar esse tamanho, né? No máximo 80 centímetros ali, né? Mais que isso, esse flash não vai dar conta, né? De iluminar e mandar a luz ali suficiente para a cena. Porém, tu vai conseguir fazer fotos na praia sim, né? Vai fazer fotos lindas, até mesmo com fundo escurinho ali destacando o modelo, com esse equipamento, né? Porém, o que acontece? Tu vai precisar fotografar em horários alternativos, né? Por ele ser um flash não muito forte, o que vai acontecer? Vai ter muita intensidade de luz, né? Então, se eu vou fotografar na praia, vai ter muita intensidade de luz. Qualquer horário vai ter bastante intensidade de luz, tipo das 8 da manhã das 8 da manhã às 5 e meia da tarde. Vai ter muita luz, né? E para isso eu vou precisar baixar o ISO, aumentar a velocidade, né? Fechar o diafragma, né? E se eu fazendo isso, o meu flash não vai dar conta, né? De compensar essa falta de luz para jogar para o modelo uma luz ideal. Então o que acontece? Eu sugiro que tu fotografe em horários em que a luz não esteja intensa, né? Isso quando eu comecei a fotografar foi uma grande sacada. Logo bem depois que eu comecei a fotografar, né, depois de sofrer muito, que eu comecei a me tocar que eu sofria menos, né, para fazer essa iluminação com horários alternativos. Então, ou o sol nascendo ou o sol morrendo, né, nascer ou pôr do sol. E ainda aconselho que seja pôr do sol, porque a transição de luz ela é mais lenta, a gente vai perdendo luz aos poucos, né? Já no nascer do sol, uma transição de luz rápida, a gente vai ganhando bastante luz ali. Exatamente. Então, eu acredito que tu consiga render mais, né? Na transição de luz ali do pôr do sol. Então, é um flash fraco, mas tu consegue fazer fotografias lindas. Porém, tu não vai poder brigar com o sol. Quer fotografar na praia? Fotografa, mas no pôr do sol ou no nascer do sol. Senão esse equipamento ali vai ser fraco. Não existe mágica, né? Fotografar com um equipamento relativamente fraco em qualquer horário é complicado. Então, a gente consegue uma fotografia linda, mas não em qualquer horário. Muito bem. Então, vamos para a próxima pergunta? Vamos. É uma pergunta da Lívia Dorrow, não sei pronunciar. Como deixar o céu azul e não branco em uma sessão no sol da tarde? Legal. Tá, ela falou alguma coisa referente ao flash ou fotografando com flash? Como é? Ela não só a dúvida dela em relação ao céu, certo? Certo. O céu, pensa o seguinte, para te pegar ele bem azulzinho, né? A gente precisa fotografar a favor do sol, né? Porque se eu fotografo um pouco contra a luz, que seja um pouco contra a luz, esse céu depende como tá a nuvem, né? Mas ele tende a ficar mais branco. Então, independente de como está o dia, pode ter certeza que se tu fotografar a favor do sol, tudo que está a favor do sol, que não contra ele, vai brilhar, né? Vai ter mais brilho na luz, na cor. Se a gente, por exemplo, vai num campo verde para te ver, tá? Isso é bem fácil de observar, uma grama, um gramado. E a gente olha esse gramado a favor do sol. A cor fica vibrante, a cor fica bem nítida, né? Todas as cores ficam vibrantes. Porque o sol está mandando luz lá, está aumentando o IRC, né? O índice de reprodução de cor, e deixando tudo mais nítido.
E se a gente vira ao contrário, por exemplo, eu estou olhando aqui, estou a favor do sol, eu viro ao contrário, pode ter certeza que aquela luz lá, ela já, aquela cor lá já não vai ficar tão vibrante, né? Porque eu vou estar contra a luz e vai perder até um pouco de contraste ali, vai ficar meio esfumaciado. E no caso do céu não é diferente, né? Fotografa a favor sempre do sol para quando tu quer o céu mais azul, né? Existem várias situações, o céu ele muda o tempo todo, mas se a tua dificuldade tu tá encontrando em fotografar com o céu azulzinho, então eu indicaria fotografar a favor do sol, né? Fotografar em horários alternativos também, que é uma ótima opção, quando a transição de luz, quando não tem uma luz muito intensa, né? E aí já tem o sol caindo. Então tem várias situações ali que a gente consiga mais vibratilidade, né, nas cores do céu. E não tenta brigar com o sol, né? Essa galera pergunta bastante essa questão do sol da tarde, né? Então a ideia é não brigar com ele, sempre que possível fazer as pazes, espera ele descer lá um pouco que vai resolver teus problemas. E no caso dela do céu, nunca fotografe então contra a luz se tu quer o céu bem azulzinho. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é da Annelise Dantas, da Anne. Qual softbox tu indica para foto com celular? Tem diferença? Do celular ou... Não sei, a pergunta... Eu acho que eu entendi a pergunta dela. Se tem diferença um octabox para celular ou para câmera, deve ser isso, né? Então, essa fotografia vai ser feita da mesma forma como se eu fosse fazer com a câmera, né? Então, o que tu tá enxergando ali, por mais que esteja sem câmera, tanto faz, né? O que acontece? A gente tem que prestar atenção e que quanto maior aquele teu octabox for, maior vai ser a tua fonte de luz e mais suave ela vai ser, certo? Porém, quando a gente for, por exemplo, fotografar com o celular, tu não vai ter o flash, né, para te ajudar. Então, tu vai provavelmente fotografar usando uma luz contínua, ou um LED ou uma lâmpada, né? Então, que seja um LED forte e que seja uma lâmpada forte para dar conta de um octabox grande, né? Então, acredito que a opção mais barata seja uma lâmpada, né? Uma lâmpada bem forte. Ela tende a resolver essa situação de intensidade de luz, que ela consegue preencher um octabox. Então, o que eu aconselho é isso. Um octabox grande tem uma luz suave, um octabox menor tem uma luz não tão suave, né? E sempre próximo. E quanto mais próximo tiver esse octabox, dessa luz, né, mais suave ela vai ser, porque a fonte de luz vai aumentar em relação ao modelo. Muito bem. Vamos para a próxima, então? Vamos. Essa é uma pergunta do Alexandre. Ele pergunta assim: boa noite, meu amigo. Eu tenho um flash Yangnu 560-3. Dá para chegar a esse nível ou perto? A foto é aquela da DAI com os prédios atrás, sabe? Sim, aquela primeira que nós postamos, isso, né? Isso aí. Então, aquela foto foi feita em High Speed Sync, em 2.8, se não me engano, né? E foi fotografado de tarde, a gente fez aquela foto de tarde. Então, tu consegue chegar naquele nível sim, né? Usa o máximo de qualidade que tu pode extrair, porque aquela foto, ela eu priorizei ali a minha abertura, né? E a qualidade eu nunca abro mão. Então, ISO muito baixo, né? O ISO muito baixo, ISO 100. E tu consegue chegar naquele resultado, porém não naquele horário, né? Porque a tua luz ali que tu usar é uma luz que dê conta, teu flash com certeza dá conta de um octabox 120 centímetros, que foi a luz que eu usei ali. Porém, vai faltar intensidade de luz ali no teu flash para fotografar naquele horário, né? Tu consegue aquele resultado simplesmente esperando a luz do sol baixar, para então tu não precisar entrar em High Speed Sync, né? E espera a luz ali baixar e tu consegue um resultado muito similar àquele, sem precisar fotografar em High Speed Sync, né? E foi para fotografar com uma pequena profundidade de campo, ou seja, fotografar com grandes aberturas, tu vai conseguir fotografar, mas aí presta atenção que o teu céu, tu tem um limite ali de 200, vamos supor que tu tem um limite de 200 na tua câmera, né? Se os teus 200 não for o suficiente ali pro horário que tu estiver fotografando, a tua opção ali que tem é fotografar com um filtro ND, né? Tu pode fotografar em 200 de velocidade
Coloca o filtro ND ali que tu já vai baixar a intensidade da luz. Mas o filtro ND ele serve como uma barreira de toda a luz que entra, inclusive a do teu flash, né? Então cuidado a usar o filtro ND para não perder muita intensidade do teu flash também, né? Mas eu aproximaria muito a luz ali, dá para criar uma fotografia linda e com esse equipamento com certeza. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. A pergunta é do Marquinho Fotografia. Em qual situação não devo usar o flash? Complicado, hein? Então, eu não fotografo com flash em 100% das minhas fotos, né? Tem situações em que a minha luz está pronta, né? Por exemplo, eu gosto muito de fotografar quando o sol está bem deitado, fotografar sem flash quando o sol está bem deitado, e isso me cria sombras lindas, né? E eu amo fotografar com sombras ali, mostrando desenhos e formas e criando uma fotografia totalmente interessante. Nesse caso, o flash seria dispensável para mim, né? Porque são casos em que eu estou explorando. Silhuetas? Também silhueta, mas não só silhueta. Talvez uma sombra, né? Por exemplo, o sol tá indo lateral e batendo nas coisas e projetando sombras. Sombra na parede, né? E nessas situações ali, eu estou priorizando mais o meu lado artístico do que qualquer outra coisa, né? Eu não estou, nossa, muita qualidade, eu preciso dessa fotografia. Impacto, exatamente. Eu quero criar uma fotografia agradável, artística. Então, o sol muitas vezes me dá uma fotografia pronta ali, eu simplesmente registro, né? E em situações, por exemplo, eu quero fotografar com todo o ambiente aparecendo, tudo um grande plano, um plano geralzão, assim, né? E que apareça um casal correndo na frente, um casal abraçado e tal, vindo na minha direção. E são fotografias em que o flash ali naquele momento ele me atrapalharia, porque eu quebraria ali aquela vibe, né? De espontaneidade e tal. Então, nessa situação eu não usaria o flash, né? Mas quando eu quero criar uma fotografia impactante, quando eu quero criar uma fotografia incrível, né? De encher os olhos, aí eu não abro mão do flash. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é da Ianca Ferrari. Comprar flash usado, vale a pena ou é cilada? Olha, é muito relativo. Então, eu perguntaria, comprar um carro usado é cilada ou vale a pena? Né? Depende do flash, depende do carro, depende das situações. O que eu faria ao comprar um carro usado ou um flash usado? Eu iria buscar informações, por que essa pessoa está vendendo esse flash, né? Como que ele foi usado, qual é o estado dele. Então, se for comprar usado, eu aconselharia, então, que comprasse de alguém que você conhece, né? Para que tu possa ver e, se der problema, ir reclamar. Mas eu não sou daqueles que tem preconceito com equipamento usado, não. Já comprei muito equipamento usado e se precisar eu vou comprar. E basta a gente analisar ali a situação, se vale a pena mesmo. Mas geralmente sim, né? O preço cai bastante. Tem muitas pessoas que compram equipamento e se frustram, né? Porque achando que... Por isso que tem muita gente vendendo equipamento. A galera compra equipamento e acha que vai transformar a fotografia com aquele equipamento novo, com aquele flash novo, com aquela lente nova, né? E acontece que acabam se frustrando e deixa lá jogado e muitas vezes, aquela pessoa usou pouquíssimas vezes, né? O equipamento está novo e com preço super em conta. Então, nesse caso, valeria a pena, com certeza. Muito bem. E quando que não valeria a pena? Quando não vale a pena, quando, por exemplo, tu percebe que está em péssimo estado ali, às vezes o flash não pode nem ter caído, mas o cara fotografa casamento há 5 anos com aquele flash, fotografa há 2 anos, flash estourando, sabe? 1/1, muito flash. E a lâmpada ela tem uma vida útil, né? Cada equipamento, cada equipamento, a forma que a gente vai usar esse flash também, né? E eu não compraria se eu percebesse que é um equipamento batido. Eu levaria ao meu técnico de confiança, né? E pediria para fazer uma análise então do equipamento para que eu possa comprar. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta da Evelyn Thaís. Ela quer saber, ela diz assim, eu sou iniciante, será que consigo chegar nesses resultados? É a mesma foto aquela da Dai do prédio atrás. Qual é o nome dela? Evelyn. Evelyn, eu vou te dizer que sim e vou te provar. Por quê? Porque eu já fui iniciante e eu cheguei naquele nível. Muitas pessoas que eu conheço, os melhores fotógrafos que eu conheço, eles não nasceram sabendo, né?
todos os fotógrafos que eu conheço, eles já foram ruins, acredite. Só que a grande questão é, quem tá lá no topo, quem tá com os melhores resultados, não desistiu um dia, né? Eu acredito que essa é a grande diferença do sucesso, é a gente desistir. É de quem desiste e quem não desiste, né? Eu fiz muita, mas muita fotografia feia. E ainda faço, né? E tem muitas coisas que eu quero aprender ainda dentro da fotografia e resultados que eu quero ainda atingir e que eu ainda não atinjo. Mas a questão é, eu já desisti? Não, eu não desisti, nem pretendo, né? Então, se eu pudesse te aconselhar alguma coisa é, estude, faça o poder do flash e não desista. Jamais. Pratique muito e não desista, que eu tenho certeza que vai chegar. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Uma outra pergunta do Alexandre. Yuri, não tenho flash com gás. Um flash forte. Como faço para fazer uma foto 1.8 ou 2.8? Eu respondi ele na pergunta anterior, né? Quando a gente não tem um flash muito potente, não dá para fotografar em qualquer horário. Isso aí não existe mágica nenhuma, né? Se fosse assim, não existiriam flashes muito potentes, né? Que qualquer flash faz qualquer coisa. Não. Eu consigo ótimos resultados, muito parecidos, né? Com resultados de flash muito potentes, porém, eu tenho essa questão ali de que eu não consigo fotografar em qualquer horário. Então, espera a luz baixar e aí segue o baile. Então, 1.8 e 2.8 são grandes aberturas, né? Só que para eu fotografar em grandes aberturas e chegar a um resultado com uma fotografia equilibrada, eu preciso aumentar a minha velocidade ou fotografar com filtro ND. E para isso, imagina só, eu com um flash que não é muito potente não consigo dar conta, né, de equilibrar essa luz, vai faltar força. Então o que acontece? Eu espero baixar a luz para eu usar o meu flash na autonomia máxima que ele dá conta, né? E aí sim eu resolvo minha fotografia, tem uma luz linda, tem um fundo escuro, lá na foto não tem o horário que foi feita, né? Então eu consigo... Galera, eu fotografei 10 anos, fotografei 10 anos sem usar o High Speed Sync e mais de 10 anos, né? Sem usar o High Speed Sync. Muito tempo. E sem usar o filtro ND. Foi esse ano que a gente começou, né? Esse ano que eu comecei a usar o filtro ND e o High Speed Sync. Então, e a minha fotografia sempre teve essa linguagem, né? Sempre que eu comecei a criar essa linguagem muito forte de um fundo subexposto. Então, eu fotografava em horários em que me permitiam, né, fazer isso. Então, teus ensaios sempre eram do meio para o final da tarde ou no início da manhã? Não necessariamente. O que eu fazia? Não todos, né? Mas, por exemplo, aquilo que eu queria impactar com o flash, sim. Deixava pro Exatamente, final. Deixava para o final, ou no caso do nascer do sol, bem no comecinho. Né? Então, aquela fotografia impactante com flash, das 5 horas em diante, né? Depende do horário, se é horário de verão ou não. Mas enfim, começa a cair a luz aí, eu pegava o flash, pegava o flash para fazer externa, mas isso não quer dizer que eu não fazia com flash externa, né? Eu fotografava em sombras, busca sombras, sabe? Que eu consiga um fundo subexposto e não tenho que estar brigando ali com a intensidade da luz no fundo. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. É do Eri Oliveira Filho. Fala um pouco, Yuri, sobre o retrato corporativo, esquema de luz, direção, enfim. O retrato é algo muito pessoal, né? Muito pessoal mesmo. Então, eu acredito que essa seja a grande sacada do retrato. Tem uma iluminação, não vai servir como receita de bolo para todos os retratos, né? Existem algumas luzes, um esquema de iluminação que eu acredito que sejam esquemas coringas, né? Que eles fazem uma luz bonita, por exemplo, um Paramount. Coloco a luz frontal aqui um pouco para cima da modelo, eu resolvo praticamente qualquer fotografia, né? Em relação à iluminação. Eu vou ter uma luz agradável e tal. Mas quando eu estou fotografando um retrato, eu estou buscando a essência da pessoa, a personalidade. Então imagina eu fazer a mesma luz para todas as pessoas, né? Eu vou estar me contradizendo, né? Porque eu estou retratando aquela pessoa e vou fazer uma luz padrão para ela. Então, eu fiz um retrato recentemente do meu avô, né? E aquele que a gente fez no Poder do Flash, no módulo de retratos. E muita gente me perguntou que luz eu fiz lá e tal. Aquela fotografia não tinha como ser diferente, né? Porque eu conheço muito bem quem eu estava retratando e tem uma personalidade forte, né? Quando eu lembro do meu avô, ele tem
E quando eu pensei em fazer o retrato dele, eu pensei justamente que fosse uma fotografia impactante, que mostrasse bastante textura, bastante volume, né? Que criasse muito impacto. Mas já eu não usaria aquela luz se eu fosse fotografar uma pessoa que tem uma personalidade diferente, Mais que tem doce, uma exatamente, menininha, uma criancinha. mais meiga, né? Então eu usaria mais luz suave, né? Uma luz ainda mais suave, nada de contraste, pouco contraste, uma luz bem suavezinha que combine com quem eu estou fotografando. Corporativo, ele se refere a que... profissões, né? É exato. Por exemplo, tu não vai fazer uma foto de um médico que é aquela coisa assim mais clean e tal. É que isso, na verdade, é um rótulo, né? Porque o corporativo, querendo ou não, existe um rótulo. Porque existe o médico que é hardcore e existe o médico que não é, né? Existe o médico que tem aquela personalidade, então é muito pessoal. Então, quando eu tô conversando com quem eu vou fotografar, com quem eu vou retratar, eu mostro muitas referências e mostro todas as minhas fotografias, né? Para ele ter ideia ali do que encaixa ali com ele. Porque ninguém melhor que ele para me dizer o que é a cara dele, né? Então, ele me mostra, ó, eu curtiria uma coisa assim, né? E muitas vezes eu me engano, né? Tu vê como a gente julga. Então, eu penso, pá, esse cara vai vai gostar dessa luz e tal. E aí, muitas vezes, é uma luz totalmente diferente do que eu imaginava que ele gostaria que eu fizesse, né? Então, essa questão do retrato é muito pessoal. E luz é luz, né? Seja para retrato institucional, é que a gente tende a rotular muito, né? Institucional e tal, mas é uma pegada bem comercial. Mas para mim, retrato é tu extrair a essência daquela pessoa na fotografia. E a luz vem como tua aliada ali para te ajudar nessa questão, né? Criando textura, criando volume, né? A tridimensionalidade para a fotografia. É uma grande aliada. Muito bem. Então vamos lá? Vamos. Essa é uma pergunta de IJ Maia. IJ Maia, perdão. Olá, professor. Quando a velocidade de sincronia acima de 200 são necessários high speed sync? Não sei que câmera tu tá fotografando, mas independente da câmera, todas elas têm um limite de sincronia ali, né, para fotografar com um flash que não entre em high speed sync. Então, da minha câmera é 200. Então, eu fotografo em 200, partiu de 200 ali, 250, 320, é high speed sync, tá? E de 200 tem que prestar muita atenção nessa questão, porque às vezes tu acionou o high speed sync ali e tu tá fotografando em high speed sync e nem viu, né? Por exemplo, tá ativada a opção, o flash está preparado. Se tu aumentar a velocidade, ele vai estar preparado ali para começar a trabalhar em high speed sync. Mas vamos imaginar ali que tu tá fotografando em 200 de velocidade, dentro do teu limite de sincronia, né? E sem querer, ou quis mexer um pouquinho mais na velocidade, 200 para 250, e a tua fotografia transformou a luz, né? Transformou como? Perdeu muita intensidade. Por quê? Teoricamente, não era para mudar isso aí, né? Porque a velocidade, de fato, não altera a luz do flash. Porque o flash é muito mais rápido do que a velocidade, né? Do obturador. Mas o que acontece? Quando a gente trabalha em high speed sync, o nosso flash se comporta de forma totalmente diferente. Ele você vai trabalhar de forma praticamente como uma luz contínua. Ele vai mandar várias luzes ao mesmo tempo ali, quase como uma lâmpada se comporta, né? Uma lâmpada de luz contínua se comporta. Então ele vai enfraquecer muito a luz. Não vai ser a tua velocidade ali que vai deixar aquela luz mais fraca, mas sim o flash vai estar trabalhando de forma diferente e vai perder muita intensidade. Então eu sempre indico, fotografa dentro do limite ali, para te não perder intensidade, e depois trabalha na abertura se quiser ajustar o fundo. Eu não sei se foi exatamente essa pergunta, mas... Se não for, né? Se não for, manda de novo aí, seja um pouco mais específico ou bem mais específico, eu vou responder da melhor forma possível. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta de Giz Rocha 1. Não, acho que é isso. Usa speedlight ou tocha? Se eu uso... Agora eu estou fotografando com todo o sistema da Godox. Então, meus flashes que eu uso são AD200. Eu tenho agora 2 AD200, um AD600 e um V1, né? E o único speedlight é o V1 e o resto são luzes que é como se fosse um híbrido, né? Ele é um pouco speedlight porque ele tem a inteligência de um speedlight, tem a TTL e tal.
ele tem comunicação ali com o rádio, com a câmera, e ele tem uma potência de carga, né? Então eles têm uma autonomia muito forte, uma potência muito boa de iluminação. Então são flashes fortes e que eu gosto muito de trabalhar por essa questão de autonomia, praticidade e intensidade. Ele é pequenininho, bonitinho, exatamente. bom de então, carregar, né? No caso do AD200, né? O AD600 já é praticamente uma tocha, só que é a bateria, né? Muito bem. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Uhum. É uma pergunta do Fábio Gomes da Costa. A pergunta dele é a seguinte. Ele faz uma introdução de sou fotógrafo, mas ainda tenho dúvidas em relação ao uso do flash. Tenho 2 flashes. O primeiro é o Angnu 468-2 Speedlight, ele é TTL, mas não muito potente. O outro é o Angnu 560-3 Speedlight, esse é mais potente. Enfim, a dúvida que ainda paira no seu uso em qualquer um deles é como combinar a potência e zoom do flash com abertura, velocidade e ISO da câmera. Independente do flash que tu for usar, tu vai precisar estar toda hora pensando dessa forma, em como equilibrar todas essas questões, com exceção do zoom do flash, né? Que nessa situação ele é o menos relevante, é um ajuste extremamente fino e não teria relevância ali para resolver uma situação de iluminação, né? Só em algo muito específico. Então, essa questão da velocidade, ISO, abertura, mais a luz do flash, a carga, né? Como que eu vou mandar essa luz. Então, penso da seguinte forma, para facilitar o entendimento. Eu faço basicamente 2 fotometrias no olho, tá? 2 fotometrias no olho, que a primeira é sem o flash, a fotometria do meu fundo, né? Sem o flash eu faço a fotometria do fundo lá, eu vejo se eu vou precisar da minha prioridade, eu vou ter prioridade de abertura ou não, e aí se eu tiver, por exemplo, eu preciso fotografar com o diafragma aberto, o que eu vou fazer? Eu vou ter que aumentar a velocidade ou então trabalhar com o filtro ND, vou baixar o ISO, né? Só que aí eu sei que eu vou precisar mais de carga no flash. Então, mas primeiramente eu faço minha fotometria para o fundo, e essa é a minha primeira fotometria. E depois eu faço a segunda fotometria, que é da minha luz do flash para modelo, né? Então, para facilitar isso aí, imagina que a fotografia são pilares, né? E velocidade, ISO, abertura são os principais, os 3 mais conhecidos e principais, né? Mas aí a gente vem da iluminação, que é o do flash. E quando a gente ajusta a velocidade, ISO, abertura, a gente vai alterar ali no flash também. Então é basicamente isso. São 2 leituras, 2 fotometrias. Então, primeiro ajusta o fundo, velocidade, ISO, abertura, da forma que tu faria mesmo sem flash. E depois liga o flash e faz a tua segunda fotometria, né? É isso aí. Muito bem. Então, não existe uma receita de bolo, né? Não, cada não situação é uma situação. Exatamente, cada situação é uma situação, e independente do flash que tu for fotografar, tu vai precisar estar pensando ali na carga que tu vai mandar de acordo com a tua velocidade, com o teu ISO e com a tua abertura. Muito bem, vamos lá. Rola para baixo ali nos conteúdos, ele vai encontrar bastante coisa em relação a isso, né? Como fotografar com fundo escuro, aí ele sabe que a gente vai mexer na velocidade, como ter a qualidade máxima na fotografia, a gente sabe que é o ISO lá embaixo, fotografar em RAW, né? Como fotografar com um fundo desfocado, né? Pequena profundidade de campo, o que a gente vai alterar, como a gente resolver esse tipo de situação. Então, com certeza, tu vai achar ali alguma situação, um conteúdo específico para a situação que tu queira resolver, né? A pergunta que foi feita é basicamente tudo, né? Tu consegue resolver qualquer coisa ajustando velocidade, ISO, abertura e quanto à iluminação de flash. Se tu tiver alguma situação específica, né, que... Em específico, manda para nós e a gente responde. Exatamente, ele vai te ajudar. Então vamos lá, vamos para a nossa próxima pergunta. Essa é a pergunta do Ricardo Almeida. Filtro ND de material tipo plástico é ruim? Tem que ser de vidro? Então, quando a gente fotografa com filtro ND, a gente já está perdendo qualidade, né? Imagina o seguinte, entre eu e você não tem nada aqui, né? Não tem nada, não tem vidro, não tem nada. Se eu colocar um vidro da maior qualidade que seja, né? Um vidro, um cristal muito top, colocar aqui entre nós, vai ser a mesma qualidade do que se não tivesse nada? Não. Então, e se eu tiver então um plástico? Vai baixar a qualidade, né? Então a questão é essa. O filtro ele já perde, né, a qualidade.
Muitas vezes mais perceptível, outras não, nem tanto, né? Dependendo da qualidade. Exatamente, mas quanto melhor for a qualidade ali do teu filtro, menos qualidade tu vai perder, né, na tua fotografia. Então eu acredito que esse é o tipo de situação em que eu não economizaria, né? Porque quando a gente pensa em fotografia com flash, uma coisa que eu não abro mão é a qualidade. Então eu não indicaria fotografar com filtro ND de baixa qualidade. Muito bem, vamos para a nossa última pergunta de hoje. Uhum. É uma pergunta do Dan Fotografia. Ele pergunta assim: ele quer saber se o softbox ou octabox vai dar muita diferença no lugar do uso da sombrinha difusora. Muita diferença não, tá? Mas depende do tamanho da sombrinha que tu tá utilizando. Em questão de intensidade de luz, tu vai ter a mesma coisa se o tamanho for parecido, né? Porém, o octabox, softbox, ele tem um design para mandar a luz direcionada, né? Então, ali se tu mandar uma luz direcionada, a sombrinha, imagina que ela desperdiça muita luz, né? Porque ela espalha a luz para todo que é lado. Então, ela manda a luz para modelo, ela manda para os lados, tudo. Já o octabox, softbox, ele concentra toda aquela luz e manda direcional. Então, eu acredito que seja a melhor opção ainda um octabox e de 80 centímetros, né? Vai ficar mais ou menos do tamanho ali de uma sombrinha padrão, de tamanho padrão, né? E vai ficar uma luz mais que tu tenha mais controle, mas não é uma diferença absurda que tu vai ter, tá? Não é uma diferença absurda. Com uma sombrinha a gente resolve praticamente tudo. Então, por hoje são essas as nossas perguntas. Se a tua pergunta não foi respondida no dia de hoje, ela vai ser respondida no próximo vídeo. Agora tem uma fila grande, né, de perguntas, porque a gente ficou um tempão sem gravar. Sem gravar, exatamente. E se a tua pergunta foi respondida não no teu caso específico, ou não foi entendida da maneira que você colocou, faz de novo Manda ela. de novo, quantas vezes for preciso a gente responde. Exatamente. Muito obrigada. Deixa teu comentário aqui embaixo. O que tu tá achando do Segue vídeo. no Instagram, segue no YouTube, segue na página. Segue em todos os lugares. Segue tudo aí. Deixa teu comentário dizendo o que tu tá achando dos vídeos do nosso quadro. E deixa a tua pergunta aqui embaixo, que vai ser um prazer responder. Com certeza. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Muito obrigada.